com o pessoal do som. Irmãos, Pai do Senhor, amém. Gálatas capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Versículos 19 a 21. Quem quiser ler, Gálatas 5, do 19 ao 21. Ok, obrigado. O irmão Marcos está com o microfone. Se alguém quiser falar, fazer alguma pergunta, só levante a mão que o microfone vai até você. Nós já estamos falando um pouco sobre as obras da carne. Nós estamos agora, nesse primeiro momento, separando por grupos, né? E depois a gente vai ver uma por uma, mas termos uma ideia do que tem, qual o sentido realmente do texto para cada uma delas, tá? E vimos que são obras da carne porque são realizadas por nós, diferente do fruto do Espírito, que é uma ação do Espírito de Deus que nos capacita, né, a imitarmos a Cristo, ok? Então, obras sempre é da carne, fruto é do Espírito. Aí elas são conhecidas porque, na verdade, Paulo está falando aos Gálatas aqui, esta não é a única lista, existem outros textos também, né, que Paulo traz uma lista em Romanos, 1 Coríntios, ele trazendo uma lista de práticas pecaminosas, né, mostrando que era comum na vida de quem estava sem Cristo e que essas práticas agora não devem ser comuns na vida do cristão. Lembrando que ele está escrevendo para a igreja e ele faz uma advertência no finalzinho dizendo: os que tais coisas praticam não herdarão. E aí nós precisamos entender que a partir principalmente da teologia do Novo Testamento, a prática aqui, na verdade, é um estilo de vida, tá? E aí nós temos que diferenciar pessoas que estão chegando no Evangelho e que estão deixando estas práticas, ok? Elas estão num processo de santificação. Alguns usam a expressão libertação, que não é muito diferente, porque é libertar-se dessas práticas, tá? Então, se elas estão nesse processo, certamente algumas práticas ainda por algum tempo vão acompanhar. E a gente precisa ter esse entendimento, esse discernimento, né, de pessoas que estão chegando. Paulo não está se referindo a estas pessoas, tá? Paulo está se referindo àqueles que estão na igreja e que vivem nestas práticas, ok? Ainda não se deixaram ser transformados, né, ou estão nessas práticas e não faz nenhuma menção de se deixar ser transformado, de se deixar ser moldado pelo Espírito de Deus, não é uma busca de ajuda. Então a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, sempre vai fazer diferença, tá, no que diz respeito a práticas pecaminosas. Existem na igreja pessoas que estão chegando e que estão deixando essas práticas e se deixando ser ajudadas para que isso aconteça pela obra do Espírito. Há aqueles que já deixaram, né, chegaram à maturidade, que não estão mais praticando, né? Existem aqueles que ainda têm algum tipo de luta, né, em algumas dessas áreas aqui, e eles estão lutando porque realmente não querem mais viver essa prática, e aqueles na igreja que simplesmente continuam vivendo nessas práticas como se fosse comum a sua vida, né, mesmo se dizendo cristão. Então Paulo está escrevendo, né, dizendo, alertando que aqueles que vivem nessa prática, aqueles que ainda estão submissos a essa realidade, esse estilo de vida, não herdarão o reino dos céus. Isso aqui é taxativo, tá? Isso aqui não tem negócio, não tem uma possibilidade. Então, quem vive nessas práticas e
deliberadamente, tá, não vão herdar. O herdar o reino dos céus aqui é a salvação. Tá? Então nós entendemos que na igreja, né, no corpo, na igreja instituição, né, que o corpo de Cristo, a igreja, todos são salvos. Nós temos esses níveis de relacionamento, como por assim dizer, com relação às práticas pecaminosas. Tá? À medida que a gente for analisando aqui, se você tiver alguma dúvida, porque o tema é bem abrangente, principalmente quando a gente começa a trabalhar cada obra da carne, mas a gente não precisa, eu não pretendo aqui me estender muito, a não ser que se faça necessário por uma questão de entendimento, de compreensão, tá? Tirar algumas dúvidas em relação a cada uma delas, ok? Essas práticas, elas podem ser retomadas por um cristão se ele não realmente se deixar ser santificado pelo Espírito de Deus. Mas é digno de nota aqui também que todo nascido de novo está liberto destas práticas, está livre dessa escravidão. Não significa que não haja conflito, tá? Mas está livre. Mas alguém pode dizer, pastor, só que eu ainda tenho, né? Então, essa libertação, no sentido dessas práticas, tá? Algumas delas são automáticas, no sentido que você é regenerado e imediatamente deixa algumas práticas. Outras, é um processo. E você tem que levar isso em consideração. Tá? A gente costuma dizer aqui que na vida cristã não existe mágica. É um processo de transformação. Tá? Você tem que fazer essa leitura, porque essa é a santificação no sentido de práticas pecaminosas. Porque nós já somos santos na nossa posição em Cristo Jesus. Já fomos separados da vida de pecado, independente de Deus. Agora iniciou-se um processo de santificação. Então nós estamos constantemente sendo transformados, ok? Então você tem que ter paciência com você também. Tá? Até porque se você não tiver paciência com você, você não vai ter paciência com os outros. Né? Lembrando que Deus é misericordioso, tá? E esse trabalhar é real. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Amém? Muito bem. A primeira lista aqui, como nós já vimos, né, o primeiro grupo de pecado, de práticas pecaminosas, inicia com relação às práticas sexuais, né? Todo tipo de imoralidade sexual que está aqui, na imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Né? Talvez aí a sua versão seja prostituição, lascívia, né? A minha tradução é um pouco diferente aqui, tá? Depois, as obras da carne com relação à religiosidade ou à falsa religião, né? Chamando a nossa atenção aqui, que quando ele fala de idolatria e feitiçarias, tá? São práticas de culto aos demônios, ok? E que é uma obra da carne. É uma obra da carne. Tá? Paulo deixa isso muito claro. Por quê, irmãos? Como nos dias de Paulo também, nos nossos dias, algumas pessoas dentre nós acham que idolatria e feitiçaria é obra de demônio somente. Não, é obra da carne. Existem manifestações demoníacas? Sim, mas é uma obra da carne, como qualquer outra obra da carne, ok? Então, cuidado para desassociar essas práticas aqui da carne. Isso aqui é um desejo carnal, é o desejo da adoração que foi pervertido, é o desejo de culto a Deus que foi pervertido. Paulo fala em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, né, que eles são indesculpáveis porque eles deixaram de adorar a criatura, o Criador, e passaram a adorar a criatura, ok? Então é uma obra da carne, embora tenha uma influência maligna. Aliás, toda obra da carne vai ter uma influência maligna, porque há uma ação, por assim dizer, conjunta, tá? Das obras da carne com a ação maligna. Isso não está desassociado. Embora, né, nem sempre uma pessoa que está sob a influência de uma obra carnal, ela está endemoniada, que é outra coisa. Mas que ela está sob uma influência maligna, sim, porque é pecado. Lembra lá em 1 João, que o texto fala em 1 João, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo? Você lembra desse texto? O contexto ali está falando de pecado. Então, obras do diabo é pecado.
Então, toda prática pecaminosa é tanto uma obra da carne, como também uma ação maligna. Essas coisas trabalham juntas. Mas eu quero frisar aqui que existe uma diferença de a pessoa estar sob influência, né, de uma ação maligna por uma prática pecaminosa e estar endemoniada. São duas coisas distintas. Só um pouquinho, o microfone vai chegar para você. Não, mas é por causa da... Pastor, é certo dizer que a gente sempre vai estar sob influência ou do Espírito Santo ou do diabo? Isso é muito complexo, tá? A partir do momento que nós nascemos de novo, o Espírito não está só nos influenciando, ele habita em nós, ok? Então existe uma grande diferença. Então nós partimos desse princípio. Uma vez nascido de novo, o Espírito não está só me influenciando, ele habita em mim. Agora, mesmo habitando em mim, eu posso estar sob uma influência maligna? Sim. Tá? Pode acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo na Bíblia. Quando Jesus disse que ia padecer aquela coisa toda, morrer, que Pedro falou, chamou ele em particular, dizendo que isso nunca aconteça contigo. O que Jesus disse? Arreda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Cogitar ali, o verbo no grego é pensar. Pedro não estava endemoniado, mas a mente dele estava sob uma influência maligna, contrariando o princípio que era a questão de Cristo ir para a cruz. Então é possível sim, ok? Então por isso que existe a diferença entre possessão, opressão e perturbação maligna. Um nascido de novo nunca vai ficar endemoniado. Não tem fundamento bíblico. Tem experiências aí em livros e igrejas que o pessoal faz campanha para libertação de crente. Mas na Bíblia não tem. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Agora, estar sob uma influência, sob opressão, né, é possível. Porque nós estamos em batalha espiritual. Ok? Então nós não podemos desassociar aquilo que a Bíblia deixa claro para nós. Então toda prática pecaminosa, a obra da carne, certamente tem uma influência maligna. Tá? Pensamentos, sentimentos, tá? Existe uma ação ali para o mal. Com certeza que não é só uma obra da carne, mas também é uma ação maligna. A vantagem é que o nascido de novo, ele pode discernir isso e resistir e vencer. Ok? Porque o poder de Deus é infinitamente maior, né, irmãos? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Mas nós não estamos isentos de uma experiência como esta. Ok? De vez em quando a coisa acontece. Né? Ok? Respondi aí ou não? Tá? O outro grupo, além de a questão moral aí da sexualidade, a questão da religião, agora ele trabalha a questão dos relacionamentos. Porque ele vai dizer assim, depois de feitiçarias, ele vai falar sobre inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e invejas. Tá? Ele vai falar também que isso são obras da carne. Nós vamos analisar cada uma delas aí, pelo menos rapidamente. Até o final do ano a gente termina Gálatas capítulo 5. Brincadeira. Tá? Então, percebam que ele vai trabalhando em áreas. Ok? Nestas áreas nós também estamos sendo santificados. O que era comum para nós antes, os nossos relacionamentos, a questão de inimizades, né, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, agora não é mais. Agora não é mais. Mas não significa que a gente não lute com relação a essas questões aqui. E aí depois, então, ele vai trabalhar na questão social, né, de diversão, divertimento, bebedeiras, orgias. E aí a lista vai, né? E ele não teria como ser exaustivo também, ele vai dizer, e coisas semelhantes a estas, semelhantes às questões da sexualidade, semelhantes com questões da falsa religião, semelhantes às questões de relacionamentos e de diversões. Todo divertimento que contraria
os princípios estabelecidos por Deus, ofende a santidade divina, então é uma obra da carne. Ok? Deu para entender aí mais ou menos, irmãos? Tá? Então a gente vai caminhar a partir de agora, trabalhando cada uma dessas obras aí. Tá? Lembrando que a sua dúvida é a nossa também, é importante para todos, então não deixe de trazer os seus questionamentos. Também a sua colocação é importante, discordância mais ainda, porque quem nos ensina é o Espírito de Deus através da sua palavra. Vamos analisar então. A primeira palavra que nós temos aí, na sua tradução, é prostituição ou imoralidade sexual, ok? É essa aí, né? Adultério, tá? Então todas essas palavras estão interligadas. Mas a ideia aqui de prostituição, embora esteja aí imoralidade sexual, né? É porneia no grego, tá? E ela inclui aqui o uso do corpo dentro dessa área, né, da sexualidade de forma indevida, fora dos princípios que Deus estabeleceu. Tá? Lembrando que esse é o único pecado que é no corpo, né, que Paulo fala. Todos os demais pecados é fora do corpo, mas esse é o pecado no corpo. E aí cabe sim a questão de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu vejo algumas aplicações aí com essa questão de que você não pode fazer isso porque o seu corpo é o templo do Espírito. Paulo ligou, o único pecado que ele ligou ao corpo foi a prostituição. Mas tudo bem. Então aqui tem a ideia também de fornicação, que é sexo entre pessoas não casadas, tá? Prostituição, que não é só a venda, tá? O comércio, não é só isso. A ideia, na verdade, é a facilitação, a facilidade de se relacionar, né? de se prostituir, de ter relações sexuais fora dos princípios que Deus estabeleceu. Lembro uma vez de uma situação que a gente teve que tratar, né? E uma questão de conversa, numa disciplina, e aí de repente a pessoa que estava sendo admoestada, né? Quando eu li o texto, ela usou a expressão: então o senhor está me chamando de prostituta? Eu disse, não, mas o que você fez é prostituição, é o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. E aí cabe um princípio aqui, irmãos. Se nós queremos realmente lidar com estas práticas à luz da palavra, nós temos que lidar exatamente como a palavra de Deus nos apresenta. Toda relação sexual fora dos princípios que Deus estabeleceu é prostituição. Não tem outro nome. Entendeu? Não é fraqueza, debilidade, não, é prostituição. É o que a Bíblia diz. Ok? Imoralidade sexual, pensamentos impuros. Então, tudo isso está ligado aí à questão do pecado da prostituição. Tá? O microfone ali, faz favor, Marco. Em 1 Tessalonicenses 4:3, eu achei muito interessante que diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Eu achei muito interessante porque diz: esta é a vontade de Deus, porque a gente não vê muito na Bíblia a vontade, a gente se pergunta, né? Qual será a vontade de Deus? Qual será a vontade de Deus? Mas eu achei interessante que aqui o autor aqui, o apóstolo Paulo, é bem taxativo, pois esta é a vontade de Deus. Exatamente. Alguém me perguntou uma vez também numa confrontação: mas por que eu tenho que esperar o casamento? Porque esta é a vontade de Deus. Foi Deus que estabeleceu assim. Pergunta para ele. Ué.
Entendeu? Não, mas eu vou casar, mas não casou. Ah, mas um papel não faz diferença. Não é o papel, o temor a Deus. Se Deus estabeleceu o princípio, não é o papel que vai fazer a diferença, é o teu temor em relação a Deus. Irmãos, quando Paulo escreve, ele traz, essa é a realidade da sociedade do primeiro século. Não é a nossa realidade hoje. Então não mudou nada. O princípio, são princípios imutáveis. Agora, nesse texto que a irmã colocou aí, veja que Paulo diz assim: cada um possua o seu corpo em santificação, isto é, mantém-se separado dessas práticas, e honra. O que é honra? Dar o devido valor àquilo que realmente recebeu. O corpo deve ser honrado, ele é uma dádiva divina. Essa máxima que tem por aí, né, meu corpo, minhas regras, é totalmente contrária à palavra. O corpo é de Deus, foi Ele que deu. Aliás, Ele emprestou por um tempo e Ele vai pedir de volta. Ele vai pedir de volta. Meu corpo, minhas regras. Você vai ver o preço que você vai pagar, indo por esse caminho aí. Foi Deus que deu, irmãos. E nós ainda mais, porque é o seguinte, ó, Ele se tornou a habitação de Deus, é o templo do Espírito. Já lemos também que Paulo em 1 Coríntios vai dizer: quem destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá. Não é o diabo, Deus o destruirá. Então, é de suma importância a gente atentar para essa questão aí, ok? Bom, depois eu falo aqui para terminar. Pode falar. Nisso engloba também, por exemplo, vamos dizer, os maus cuidados com o corpo, na questão de saúde? Sabia que essa pergunta ia vir. Não. Não. Não, mas isso não significa que nós não temos que cuidar do corpo, mas necessariamente, biblicamente, não é aquilo que eu falei. Mas a gente chega lá. Tá? Não se refere, é o que eu falei para o pessoal pega esse texto aí, né, que o seu corpo é o templo do Espírito, e tira do contexto. Paulo está falando ali de relacionamento sexual, irmãos, de prostituição. Isso pode ser aplicado em outras áreas. Você vai ter que fazer complementando a pergunta da Ana, aquelas pessoas que mutilam o corpo, né? Sei lá, esses dias eu estava vendo o cara que é considerado, sei lá, o capeta, não sei o quê, que ele até a cor do olho, ele mudou, essas coisas assim. Isso me chamou a atenção porque é um ser humano, né? E foi negado, parece que para ele é esposo, o direito de terem filhos porque pelos monstros que eles se tornaram, né? Da mutilação que eles fizeram, arrancaram parte da narina, cortaram as orelhas, foram fazendo uma série de coisas, né? E aí eu fiquei pensando, quando ela colocou essa questão, né, de se isso entraria também. Ok. Isso entra no assunto que a Ângela está trabalhando com as crianças lá embaixo, que é a questão da tatuagem. Eram duas práticas pagãs, muito comum. Aliás, esse tipo de prática vai se tornar cada vez mais comum nos nossos dias, tá? Não tem problema nenhum, sua salvação está em Cristo. A prática pagã não era só questão de tatuagem, que tatuavam em memória aos mortos e os ídolos, que eram as tatuagens que eram proibidas, porque não eram só essas tatuagens. Um escravo, por exemplo, ele era tatuado como sinal de que ele pertencia ao seu senhor. Isso não é uma tatuagem pecaminosa, mas eu não quero entrar nesse assunto, que eu já falei sobre isso. Mas eu quero entrar nessa questão da mutilação do corpo. Isso é uma prática pagã. Tá? E aí, nesse sentido, onde que está o pecado? Você não ser grato a Deus por aquilo que Ele te deu. E aí você vai deformar aquilo que não é seu. E nesse sentido torna-se pecado. Ok?
Aí vai entrar na questão da motivação, tá? Não necessariamente, porque às vezes há uma necessidade, às vezes apenas por uma questão estética e tal, mas às vezes se a motivação para isso é uma questão de exibicionismo, de vaidade, né? O pecado não está tanto na questão, né, da transformação do corpo, mas na intenção de fazê-lo, ok? Porque senão a gente vai colocar todo mundo aí no inferno. Pastor, E a gente tem que ter cuidado com isso. eu tenho outra pergunta em relação à questão do sexo, né, que o senhor colocou. Como é que fica? Eu tenho essa dúvida. Não é de agora, é uma coisa que eu sempre pensei e eu nunca perguntei para ninguém que tivesse o dom para esclarecer realmente. A gente sabe que o casamento, a instituição familiar, ela foi feita, né, para que não se separe. Essa é a vontade de Deus. Sim. Mas a gente sabe que hoje em dia existem alguns casos que não tem, né, que a separação é inevitável. Sim. E aí, como é que fica? Né, a pessoa, ela se separou. Ela vai estar em pecado se ela instituir outra família, se ela conhecer outra pessoa, se ela casar, se ela... Enfim, como é que fica isso? Bom, aí a gente tem que trabalhar cada situação de forma particular. Por exemplo, você vem para Cristo, tá? Entregou sua vida a Cristo, e você vem de um segundo casamento. A sua vida antes de Cristo, na regeneração, é totalmente perdoada. Aí entra o tempo da ignorância, você não sabia, tá? Então, nesse sentido, né, você constituiu outra família, sem ter o devido conhecimento, né? E agora você é cristã. Então, esse é um caso. Deu para entender? Está tranquilo. Tá? Agora, a pessoa está em Cristo, veio para Cristo. Biblicamente, divórcio e novo casamento só se dá em uma situação, tá? Que é a questão quando aquele que vai, ou aquela que vai casar, vai contrair novas núpcias, foi vítima de adultério. Tá? Por exemplo, eu pratiquei adultério, tá? A Ângela pode me perdoar se ela quiser ficar comigo, continuar, ela pode, se não, ela me perdoa e me libera, ela tem esse direito, né? E eu não posso casar mais, porque se eu casar, eu vou cometer adultério, e quem casar comigo vai cometer adultério também. Ela pode casar, porque ela foi vítima de adultério. Ok? Isso que a Bíblia diz. Tá? E aí a gente vai ter que, outras situações, trabalhar no particular, né? Porque é bem complexo. O que hoje, infelizmente, se tornou comum no meio cristão? Tá? Separação por incompatibilidade de gênero. Não tem na Bíblia, irmãos. Entendeu? Eu estava fazendo um seminário cristão, e um professor de Antigo Testamento, falando sobre algumas questões, e entrou essa situação aí, e ele disse, não, isso não tem problema, porque eu mesmo assim, eu vim de um casamento de 20 anos e tal, e aí a gente não se entendeu mais, eu e minha esposa, cada um para um lado, e agora eu estou casado com a fulana de tal, tinha idade para ser filha dele. Não é a questão da idade, é a questão de eles simplesmente não se entenderam mais, e se separaram, casou de novo. Está lascado. Entendeu? Ou o camarada hoje se tornou comum, infelizmente, no meio evangélico, mas isso não tem uma aprovação divina. Diferente das pessoas que vêm para Cristo nessa situação. Tá? Já falei aqui, novo nascimento. Agora, a pessoa que tem o conhecimento, está em Cristo, né? E se separa por qualquer motivo, tá? E a gente também pode abrir aí um precedente por uma questão de preservação da vida, ok? Tá? Por preservação da vida. São os únicos dois casos que, biblicamente, o microfone lá no fundo, lá, faz favor, Marcos. Ok, tá. Depois vai para o fundo. Sim, vamos por parte. Então, essas duas questões aí, tá? Vítima de adultério,
e violência. Tá? Fora isso, porque é o seguinte, irmãos, ó, todo casamento, pastor, eu casei lá no inferno, Satanás fez a nossa cerimônia de casamento, casou, tem aprovação divina, acabou. Quem instituiu o casamento? Foi Satanás? Foi Deus, irmão. Se Deus não quer, você não casa. Claro que se casar lá no inferno e se Satanás fizer a cerimônia, você vai ter problema, mas casou. Entendeu? O que eu quero fazer, eu estou falando essa hipérbole aqui para entender o seguinte, ó. Quem instituiu o casamento é Deus, quem determina a separação ou não é o princípio que Deus estabeleceu, não é o homem. Por isso que Jesus fala o seguinte lá em Mateus, né? Quando ele é interrogado, porque haviam duas escolas teológicas, né? Tinha uma escola que qualquer coisinha mandava embora, a outra não, só por questão de relação sexual ilícita. Aí Jesus começa, ó, vocês não ouviram o que foi dito? Quer dizer, ele se reporta a Gênesis, né? Deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua esposa e ambos se tornarão uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe quem? O homem. Então a separação é um fator humano, não é Deus. Então se Deus ajuntou, Deus permitiu, o homem não tem que separar. Ok? Esse é o princípio, mas às vezes acontece alguma situação, mas separou por quê? E essa é uma das dificuldades que nós temos como liderança, porque o pessoal vai se batizar. É uma das perguntas, você é casado? Qual que é o seu estado civil? E aí já começa a batalha. Ah, mas lá, ah, mas aqui, ah, porque fulano, mas e o pastor que já está na quinta? Cara, é Bíblia, entendeu? É assim que funciona. Então, por isso que vai apertando, vai. Está livre. Só um pouquinho lá. Isso. Ana, deu para mais ou menos para entender? Pode ler. Tá. Como é que eu vou perguntar? Assim. Não vou expor o Paulo. Eu estou frequentando a igreja. Sim. Eu sou casada com meu marido, mas eu ainda não me batizei. Sim. E vou ficar aqui 3, 4, 5 anos até resolver me batizar. Eu pratico ato sexual com meu marido, óbvio, em casa. Eu estou pecando? Não, vocês são casados? Aí eu sou casada, então eu não estou pecando. Não. Até me batizar. Aliás, pega se não tiver relação sexual, né? O que a Bíblia diz. Boa ajuda. Ué. Entendeu? Obrigada. Tá. Porque o que acontece, irmãos? Assim, ó, a gente aconselha a juventude, né? Vão casar, ó, sem sexo, né? Só depois do casamento. Aí casa, passa um tempo, tem que chamar, pô, você tem que ter sexo, cara. Vocês são casados? Antes que não era casado, queria. Agora que casou, não quer mais. Ah, isso é coisa doida, mano. Quem mais aí levantou? Deu aí? Deu? Esse assunto é muito importante a gente entender, irmãos, tá? Pastor, tem uma coisa muito importante que eu acredito, né? Porque tem pessoas que são extremamente religiosas e, né, vão no sentido, não posso me divorciar, e aguentam qualquer coisa no casamento. Por isso eu lhe perguntei. Eu sei que na palavra fala de adultério. E onde a gente pode ter uma base bíblica para falar da violência? Porque eu creio que nesse quesito também é lícito, como o senhor falou, mas eu não sei nenhuma passagem que diga que eu possa me afirmar nisso para expor para outra pessoa. Ok. Uma das passagens que pode ser usada, tá, é a questão de amar a si mesmo. Ok? Ok, Efésios, ótimo, né? O marido deve amar a sua esposa, cuidar, proteger, ok? Outro também, não matarás. Você chega no nível, né? E tem que,
Ok? O que acontece às vezes também, irmãos, olha só. A pessoa vem para Cristo, né? Um dos cônjuges vem para Cristo, se converte. Aí o outro cônjuge não quer saber de Jesus, não proíbe nem nada, mas não quer saber de Jesus. Aí o cônjuge que vem para Cristo quer deixar, porque agora é crente e quer casar com um crente. Mas você já veio casado, meu filho. A Bíblia fala que não tem que deixar. Agora, se o cônjuge que não é casado, não é de Cristo, não é cristão, quer deixar, 1 Coríntios 7 fala sobre isso. Quer deixar? Libera, mas que não parta do crente. Vai ter que segurar o jugo. E até que a morte separe. A morte não veio. E nesses casos a morte foge. Pois é ruim, mano. A morte aí, isso aí não é comigo não, mano. Já era, casou. Não. Agora é o seguinte, irmãos, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó, tá? Divórcio, atenção, olha só, presta atenção. Divórcio e repúdio são duas coisas distintas. O que é uma pessoa repudiada? O cônjuge repudiado não divorciou. Por que interrogaram Jesus? Porque o divórcio era caro, mano. O divórcio era caro, entendeu? Divorciou, vai ter que levar pelo menos a metade. E o que eles faziam? Não davam carta de divórcio, não separava, mas repudiava, tratava como se fosse um estranho. E aí, um texto de Malaquias, que diz assim, que Deus abomina o divórcio. A palavra ali no hebraico não é divórcio, é repúdio. Deus abomina. Então, se você estiver sofrendo repúdio do seu cônjuge, você pode separar. Esse é um caso de violência. Irmãos, tem casos, eu vou falar da nossa classe, tá? Para não. Tem pastor que repudiou a esposa há mais de 10 anos e está no ministério. Cada um num quarto, cada um vivendo a sua vida. Na igreja uma bênção, um beijinho para cá, entram de mão. Mas na vida comum, ele repudiou. Não quis mais. Nós já tratamos situações em igrejas de cônjuges, geralmente as mulheres, né? De gente na liderança, né? Cara, diácono, presbítero, líder não sei do que, evangelista não sei das quantas, missionário não sei das quantas, repudiando a esposa. Entendeu? Então já vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Se chegar para nós, se chegar caso de violência, a primeira coisa nós vamos denunciar. Não tem conversa. É lei. É lei. Se chegar para nós, pastor, estou sofrendo abuso, isso, primeira coisa, vamos denunciar. Porque se depois lá estoura lá na frente, mas e por que nós não temos autoridade civil, irmão, só para não podemos acobertar. Vem no aconselhamento, mas se é um caso de polícia, tem que ter denúncia. E eu já fiz isso. Chamei o camarada e disse, estou te denunciando agora. Não, mas eu vou parar. Não era para te ter parado. Não parou, perdeu a oportunidade. Entendeu? É denúncia, irmãos. Porque é crime. É crime. E Deus abomina. Ele odeia isso. Então, se chegar, a gente fala isso porque, irmãos, às vezes não chega, né? Mas tem por aí. E vou dizer uma coisa para você. Deus traz à tona. Não deixa passar. Entendeu? Porque às vezes a pessoa está sofrendo, né?
está sob ameaça. Irmão, nós já ouvimos situações, histórias assim, ó, que nem no mundo acontece. Camarada na igreja, uma bênção, maravilha, em casa um demônio. É um Satanás. E ninguém, e esposa e filho não pode falar nada. Porque se falar, já sabe. Entendeu? Eu só em falar isso eu já fico com, sabe? Então é denúncia. Primeira coisa, denunciar. Segundo, separa, manda, vai. Vai porque, entendeu? Não tratou. Eu, o esposo, tenho que tratar minha esposa como Cristo trata a igreja. E olha que é um desafio, irmão. Ainda bem que a Angela não está aqui. Por que é ordenança? Olha só o texto que foi citado de Efésios. A esposa tem que ser submissa, está debaixo de uma missão. Ela não tem que estar debaixo do domínio, do jugo do esposo. Não tem nada a ver com isso, irmãos. É submissão, é estar debaixo de uma mesma missão, é estar ao lado para auxiliar. Essa é a ideia de submissão. Ok? Mas a ordem para o esposo é: ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. É um amor sacrificial. Se alguém tem que se sacrificar nessa história aqui, é o homem, não a mulher. Se alguém tem que sofrer mais, é o homem, não a mulher. Esse é o princípio da palavra de Deus. É lindo quando a gente fala isso e vê as fisionomias aqui, é uma maravilha. Tudo bem aí? Dá para voltar para cá? Entendeu aí o que é prostituição? Então toda relação sexual ilícita, tá? Vamos andar mais rápido aqui por causa do nosso tempo. Tem uma outra palavra aqui, além de prostituição, que vai falar sobre, que é impureza, né? Tá? Impureza, falta de pureza nas intenções, pensamentos impuros, também tem aqui fornicação, tá? Desejos imundos, vileza, vida impura, motivos baixos, tá? Tudo isso está ligado à impureza sexual. Quando ele fala aqui de impureza, tá? Aquela pessoa que ela perverte realmente e infelizmente, irmãos, não era só a realidade lá quando Paulo escreve aos Gálatas, aos Coríntios. A nossa sociedade também, sabe, é uma coisa terrível como se trata essa questão no relacionamento sexual, do sexo, enfim, do ato conjugal. É uma coisa, o sexo em si, né, é uma coisa terrível, 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 terrível. A gente vê uma sociedade totalmente pervertida. Então, todo tipo de impureza. Porque às vezes o camarada, o homem ou a mulher, eles não estão praticando, né, não estão na prática, né, do sexo ilícito, mas está fomentando na sua mente. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura já adulterou com ela. Então não é só a questão de prática. Pensamentos, sentimentos, desejos, sabe? E a gente tem que levar isso em consideração também no casamento, irmãos. O autor aos Hebreus vai escrever que o leito sem mácula, sabe o que é isso? Leito sem mácula? A palavra leito ali é cama, sem sujeira, sem impureza. Porque às vezes um dos cônjuges quer ter relação com o seu cônjuge movido pela impureza. Isso é pecado. Mas é casado. Sim, mas tem princípios. Sabe, uma vez chegou para nós uma situação de uma irmã que disse: pastor, é o seguinte, ó, está aqui meu esposo, né, estava eu, a Ângela, e pastor, é o seguinte, ó, o filho de Deus aqui, eu vou me deitar, ele fica assistindo filme pornográfico, depois me acordo para ter relação. Eu brigo com ele, às vezes eu cedo, às vezes não, e aí está a nossa briga. Pastor, ele está motivado por todo tipo de imoralidade, impureza. Mas o que ele diz? Primeiro, você é minha esposa, tem que estar submissa, seu corpo pertence a mim. Segundo, nós somos casados. Aí eu disse: irmã, sai um pouquinho com a Ângela para conversar, que eu vou conversar com ele.
Eu só vou falar como eu comecei para conversar com ele. Diz, você está tratando a sua esposa como uma prostituta. É isso que você está fazendo. Ela não é o teu objeto de prazer. Ela é tua esposa. É pecado, querido. Impureza sexual. Aí vem aqueles negócios lá, acha que é verdade, né? Que não é, mas acha que é. Aí quer fazer com o cônjuge. Aí o cônjuge não quer fazer. Não, mas você tem que fazer porque o seu corpo é meu. Não tem que fazer. É pecado. Porque você está tendo relação sexual diante de Deus. Isso é uma questão séria, irmãos. E aqui eu não vou aliviar, não vou. Tem que falar, é falar mesmo. É falar abertamente. Tá? Porque o pessoal, não falo. Não, aqui fala mesmo, irmão. Com temor, com respeito, mas fala. Irmãos, é terrível, sabe? Terrível essa questão. Então, impureza, pensamentos, sabe? Sentimento, todo desejo, tem que tratar isso, irmão. Tem que tratar. Em arrependimento, entendeu? Vai para a oração, pede ajuda, pede socorro. Porque a gente fala com o pessoal aí, olha, não casa se não resolveu a questão de pornografia, de masturbação, entendeu? De qualquer distúrbio aí, não é distúrbio, na verdade é perversão sexual, não casa. Resolve antes de casar, porque depois que casar piora. Vai piorar. E é um dos motivos do alto índice de separação entre os cristãos. O camarada não resolve, sabe? Vem para o não, mas agora quando eu casar, agora vai piorar, porque a motivação não mudou. O coração não está puro. Não se satisfaz, não satisfaz o cônjuge e ainda bota a culpa no diabo. É a idolatria, bem colocado. Aliás, estou lendo um livro sobre isso. Idolatria, a idolatria sexual. Fantástico livro. E fala justamente sobre isso. A motivação. Tem um capítulo só sobre isso. Então, impureza. Não, a motivação tem que ser a pureza, a santidade. E outra, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7, está difícil de sair daqui, mas tá. Vamos lá para 1 Coríntios, porque o pessoal que usa esse texto, um tempo atrás, alguém de fora me ligou, porque vou ler aqui primeiro para depois eu falar a situação. Olha só, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está respondendo alguns questionamentos, ele está pastoreando a igreja, e por isso é uma carta pastoral. Olha só, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso ao verso 5. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 ao 5. Encontraram aí? Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que um homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada um tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Mas o texto não termina aqui, irmãos. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Olha só, é mutualidade de responsabilidade aqui, e de entrega. Então, quando um dos cônjuges usa esse texto, não, mas o teu corpo é meu, para satisfazer um desejo seu egoísta, ele está pecando e querendo levar o seu cônjuge também ao pecado. Isso aqui tem que ser conversado. Eu tenho que respeitar a consciência do meu cônjuge. Não, em 4 paredes vale tudo no mundo, na Bíblia não. Na Bíblia vale o que é certo, o que é puro, o que é santo, o que agrada a Deus.
Aí uns meses atrás, alguém de fora me ligou, uma irmã disse, pastor, é a seguinte, situação aqui está complicada. É uma guerra aqui, meu esposo disse que se ele não conseguir em casa, vai para a rua, vai tentar na rua. Aí não mandou ele ir embora, irmã. Qual que é a situação, pastor? Ele quer porque quer sexo anal. E eu expliquei para ele, tá? Não e por que não. Aí qual o texto que ele usou? Teu corpo é meu. Você tem que fazer o que eu quero. Não, negativo. Primeiro porque a motivação dele é perversa. Segundo que o ânus foi dado não para essa função. Estou certo ou errado? Não é para isso. Ok? Terceiro, se é uma prática pagã. É sodomia, exatamente. Ok? Esse órgão não vai gerar nenhum prazer. Não é para isso. Não é para isso. Aí, eles me dão um texto. Tem vários. Mas vamos só dar um só. Só um. Só um para o cliente não ficar assustado. Né? Olha só. Romanos. E aí vai entrar no outro assunto também, como diz o meu colega pastor lá do outro lado lá, um assunto cabeludo. Romanos capítulo 1. Verso 26. Olha, eu vou ler, preste bem atenção. Você achou aí Romanos 1, 26? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, paixões baixas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Está falando do que aqui, irmãos? Fala aí, pode falar. Não é crime, não. Está falando do que aqui? Lesbianismo. Isso é pecado. É um desejo carnal. É contrário à natureza. É pecado. Aí ele vai dizer outra coisa, olha só. Da mesma forma também quem? Os homens. Se é fora da natureza homem com homem, por que deve ser natural homem com mulher? Você está entendendo ou não? Precisa ser mais claro. É imoralidade tanto quanto. É contrária à natureza. Não foi feito para isso. Quem disse? O Criador. Isso aqui só sai, não entra nada aqui. A pessoa fica, sabe, enrolando para falar. É exatamente isso, irmão. Foi criado para isso. É imoralidade, é pecado. E o que Paulo está dizendo aqui, que essas pessoas que praticam isso, elas rejeitaram a revelação divina. É um ato deliberado da vontade, é um desejo. Não nasceu assim. Não nasceu assim. Escolheu ser assim. Porque os desejos estão governando a sua vida. E não os princípios da palavra. Simples assim. Impureza, imoralidade. Aí falei para a irmã, assim, pastor, o que eu faço? Você negativo. Que ele busque lá na rua e a irmã divorcia dele. Vai, tá? Porque se esse é o motivo para que estar comigo, está errado. Está totalmente errado. Nem era para estar. Porque quando o cônjuge fala assim, então se eu não conseguir aqui em casa, eu consigo na rua, ele já está na rua há muito tempo, irmão. Já está na rua há muito tempo, então deixa que vá. É seríssimo isso aqui, irmãos. E a gente nem conseguiu sair, nosso tempo terminou. Então, qualquer tipo de dificuldade que você tiver nessa área, leve isso extremamente a sério. Ore, busque ajuda, porque em Cristo nós temos cura e restauração e libertação, E lembre-se, o fato de você ser um cristão e uma cristã
é que você é diferente dos outros. Os seus princípios e os seus valores estão fundamentados não no que a sociedade diz, não no que a moda diz, não no que os livros dizem, mas no que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz, é simples assim. Tá? Semana que vem a coisa vai apertar um pouquinho mais, mas tá, tudo bem. Vamos orar? Pai, nós oramos a Ti mais uma vez nesta noite. E diante, Senhor, de tamanho desafio, nós rogamos que a Tua graça continue operando em nós. Pois, uma vez em Cristo, somos luz e sal em uma terra, Senhor, que está putrefando no pecado em meio às trevas. Nos dê graça, nos dê sabedoria, autoridade, intrepidez, prudência e sabedoria, Senhor. Ó Deus, que estas práticas que não fazem mais parte das nossas vidas continuem sendo abomináveis para nós, porque são para Ti, Senhor, por amor a Ti, ó Deus. E quando lidarmos com essas realidades, ó Deus, no desafio da nossa fé, sejamos firmes, sejamos, ó Deus, autênticos e verdadeiros em Cristo, sob a luz da Tua palavra, mas também sejamos objetos do Teu amor e da Tua graça para aqueles, ó Deus, que estão afundados nestas práticas, para que assim como nós, eles encontrem também em Cristo nova vida. Que a Tua boa palavra, Senhor, continue encontrando lugar no nosso coração e que jamais se afaste de nós o temor do Senhor. É a nossa oração, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Você que trouxe a sua oferta, só colocar no gasoduto.